Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael a 1 Veor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. Os mistérios do fogo. Venerável mestre de sabedoria Samael a 1 Veor. Grande avatar da Era de Aquário, primeira edição, Colômbia 1955. No vestíbulo da sabedoria. Amado discípulo. Amado discípulo. Se escreveram muitos livros sobre Yoga Oriental. Yoga significa união com Deus. Todos os livros que até agora se escreveram sobre Yoga Oriental resultam antiquados para a nova Era Aquária que se iniciará a 4 de fevereiro de 1962, entre as 2 e 3 da tarde. Este livro, intitulado Kundalini Yoga, é para a nova Era de Aquário. Neste livro ensinaremos a nossos discípulos uma religião prática. Todas as religiões nos ensinam dogmas inquebráveis nos quais devemos crer inevitavelmente, ainda que seus acertos não os vejamos com os olhos da carne. Nós, os gnósticos, somos um pouco distintos nisto. Nós ensinaremos ao homem a ver, ouvir, tocar, palpar, todas as coisas que há mais além da tumba, os mistérios divinos, as coisas inefáveis, etc. Nós sabemos que o homem tem um sexto sentido e que, por meio desse sexto sentido, o homem pode ver os anjos e conversar com eles. Nós asseguramos que o homem tem um sétimo sentido chamado intuição. Quando o homem desperta esse sétimo sentido, pode conhecer os grandes mistérios da vida e da morte, sem necessidade de estudá-los em nenhum livro. Este curso é para isso, querido leitor. Neste livro encontrareis terríveis segredos que nunca jamais na vida se haviam publicado. Nós respeitamos profundamente todas as religiões, e não somente as respeitamos como, ademais, ensinamos nossos discípulos a maneira de ver, ouvir, tocar e palpar as verdades essenciais que todas as religiões ensinam em seus livros sagrados. Assim, pois, este livro que tendes em vossas mãos, é um livro de temíveis segredos que jamais se haviam publicado. Com este livro, vós, querido leitor, podereis desenvolver vossos poderes ocultos, para ver, ouvir, tocar e palpar os anjos, arcanjos, serafins, potestades, virtudes, etc. Com este livro podereis chegar à união com Deus. A Santa Bíblia tem grandes verdades e nela vemos como todos os profetas de Deus tinham o poder de falar com os anjos. Este livro que tendes em vossas mãos pertence à Igreja Gnóstica Cristã Universal. Lede-o, estudai-o e meditai-o. Esta é a Yoga da nova Era de Aquário. Ao final do livro, encontrareis um glossário que vos explicará o significado de muitas palavras que quiçá vós desconheceis. Assim, pois, cada palavra que vós desconheçais buscai-a no glossário final onde encontrareis seu significado. Nos estamos aproximando do mundo etérico. O homem terá que conquistar o quinto elemento da natureza que é o éter. Essa será a conquista da raça ária. O grosseiro materialismo cairá ferido ante a majestade do éter. Este livro é para aqueles que verdadeiramente queiram converter-se em anjos. Todo o planeta dá 7 raças, e morre. Nossa Terra deu 5 raças, faltam 2. Existem 7 elementos da natureza. A primeira raça viveu na calote polar do norte, e conquistou o fogo. A segunda raça, depois de muita luta contra a atmosfera tempestuosa do segundo continente hiperbóreo, logrou a conquista do ar, e se adaptou totalmente ao ambiente. A terceira raça viveu na Lemúria, lutando contra os mares tempestuosos, removidos por incessantes maremotos. Essa raça conquistou a água. A quarta raça viveu no continente da Atlântida entre uma atmosfera aquosa. Os homens respiravam por guelras, mas com o dilúvio, houve uma transformação total da fisiologia humana, e o homem desenvolveu seus pulmões e se adaptou à nova atmosfera. Então o homem percebeu o mundo físico com sua vista e conquistou o elemento terra. Atualmente estamos na raça área qual povoa os atuais continentes do mundo. O triunfo da raça área todavia não foi conquistado. A raça área conquistará o éter. As investigações atômicas levarão o homem à conquista do éter. Dos distintos planetas do Sistema Solar virão naves interplanetárias tripuladas por habitantes de outros mundos. Essa classe de naves as tem qualquer humanidade avançada de qualquer um dos mundos do espaço. Ao homem terrícola não se entregaram essas naves, por temor que vá cometer em outros mundos as barbaridades que já cometeram aqui, em suas conquistas históricas.
Os habitantes de qualquer um dos mundos do Sistema Solar estão já muito avançados, e sabem demasiado sobre o lamentável estado de barbárie em que se encontram os habitantes da Terra. Sem embargo, na nova Era Aquária, os habitantes dos distintos mundos do Sistema Solar estabelecerão contato oficial com nosso planeta Terra. Essas humanidades de Vênus, Marte, Mercúrio, etc., virão em naves interplanetárias, e muitos serão os seres humanos que embarcarão nessas naves para conhecer os distintos planetas do Sistema Solar. Essas humanidades avançadas ensinarão ao homem a construir essas naves interplanetárias. Nessa forma será fulminada a ciência oficial e o orgulho humano será ferido de morte pelas humanidades avançadas do Sistema Solar. Na nova Era Aquária a raça ária haverá conquistado o éter interplanetário e as viagens aos outros mundos do Sistema Solar se converterão em rotina. Haverá intercâmbio cultural e comercial com todo o Sistema Solar e, como consequência, o homem se elevará a um altíssimo nível cultural. Mais tarde a sexta raça, que viverá no continente da Antártida, conquistará a luz astral. A sétima raça conquistará a mente cósmica e então, o homem se elevará ao reino angélico. Sem embargo, eu vos digo, querido leitor, que com este livro que tendes em vossas mãos podereis transformar-vos em um anjo terrivelmente divino, agora mesmo, se o quereis. O importante é que pratiqueis a ciência terrivelmente divina que neste livro vos entregamos. Que a paz seja com a humanidade inteira. Samael A1 Veor. Grande Avatar de Aquário. Lição 1. 1. Maha Kundalini é Forra. 2. Maha Kundalini é o fogo universal de vida. 3. O fogo universal de vida tem 7 graus de poder. 4. O. Devi Kundalini, tu és o fogo dos 7 centros Laya do universo. 5. Os 7 centros Laya do universo são os 7 graus de poder do fogo. 6. No caos há 7 igrejas onde oficiam os 7 logos planetários. 7. Na medula espinal do homem também existem essas 7 igrejas. 8. No amanhecer da vida os 7 logos planetários oficiaram em seus 7 templos. 9. Na aurora do Mahavantar os 7 santos praticaram os rituais de Maha Kundalini, dentro do recinto sagrado de seus templos. 10. O universo material não existia. 11. Só existia o universo na mente dos deuses. 12. Sem embargo, era um universo ideal e objetivo para os deuses. 13. O universo era mas não existia. 14. Entre o seio do absoluto o universo é, mas não existe. 15. Ser é melhor que existir. 16. Os 7 santos fecundaram a matéria caótica para que surgisse a vida. 17. Devi, Kundalini tem 7 graus de poder. 18. São 7 serpentes em 2 grupos de 3, com a coroação sublime da 7ª língua de fogo, que nos une com o Uno, com a lei, com o Pai. 19. Estes 7 graus de poder do fogo diferenciaram a matéria caótica em 7 estados de matéria, sobre a qual se fundamentam as percepções de nossos 7 sentidos. 20. As 7 serpentes ígneas de cada um dos 7 logos planetários, fecundou a matéria caótica para que surgisse a vida. 21. Sattva, Rajas e Tamas, a harmonia, emoção e inércia, estavam em perfeito equilíbrio nirvânico, antes que amanhecesse a aurora do Mahavantara. 22. O fogo pôs em movimento a balança cósmica. 23. Sattva, Rajas e Tamas se desequilibraram e amanheceu o Mahavantara. 24. O yogi deve liberar-se de Sattva, Rajas e Tamas para ganhar o direito de entrar no absoluto. 25. Ao final do Mahavantara, Sattva, Rajas e Tamas voltarão ao equilíbrio perfeito e o universo dormirá novamente entre o seio profundo do Absoluto, e do Supremo Parabrahma, o Inominado. 26. Dormirá o universo 7 eternidades, até que Maha Kundalini o desperte novamente a atividade do Mahavantara. 27. O caos é a matéria-prima da grande obra. 28. O caos é Mula Prakriti, a matéria primordial. 29. Mula Prakriti é o sêmen cristônico de onde surgiu o universo. 30. Nós temos a Mula Prakriti em nossas glândulas sexuais e de ali nasce a vida. 31. Nos 7 templos dos 7 logos planetários vemos, sobre os altares, 7 recipientes sagrados cheios de sêmen cristônico. 32. Esse é o símbolo sagrado de Mula Prakriti. 33. Essas são as águas primordiais da vida. 34. A água é o habitáculo do fogo. 35. O que gasta a água, gasta também o fogo e fica em trevas. 36. Os 7 santos fecundaram o sêmen cristônico do universo, para que surgisse a vida. 37. O yogi deve fecundar suas águas primordiais, seu sêmen cristônico, com o grandioso poder de Devi Kundalini.
38. Kundalini é a esposa de Shiva, o íntimo, o Purusha. 39. Kundalini é o espírito da eletricidade. 40. A eletricidade é a força sexual de Maha Kundalini. 41. Kundalini está enroscado entre o chakra Muladhara. 42. Kundalini é a serpente que tem 3 voltas e meia. 43. Quando Kundalini desperta silva como silvam as serpentes. 44. O prana, o buddhi, as indriyas, o ahankara, a mente, os 7 elementos da natureza, os nervos, são todos em sua totalidade produtos da Kundalini. 45. A Kundalini está intimamente relacionado com o prana que circula por entre os 72.000 nadis ou tubos astrais, que nutrem os chakras. 46. Os chakras estão conectados com a mente. 47. O yogi deve cristificar sua mente. 48. O prana é a vida e circula por todos os nossos órgãos. 49. O prana circula por todos os nossos nadis ou canais vitais. 50. Todos os 72.000 nadis de nosso organismo têm sua base fundamental no nadi Kanda. 51. O nadi Kanda se encontra situado entre os órgãos genitais e o ânus. 52. O Kanda recolhe toda a sua energia sexual, que circula pelos 72.000 canais de nosso organismo. 53. Essa energia sexual é o prana, é a vida. 54. O anjo Arosh, anjo de poder, nos ensinou o pranava Kandil Bandil R, para despertar a Devi Kundalini. 55. Estes mantras actuam sobre o Kanda reforçando a vibração do prana. 56. Assim, prana reforçado, desperta a esposa de Shiva, enroscada no chakra Muladhara. 57. Sua pronunciação correta é cantada assim. 58. KNDIL BANDILRR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 Rrr. DIL em voz baixa. 60. Ban se pronuncia em voz alta. E novamente, DIL em voz baixa. 61. A letra R se vocaliza em forma aguda e alargada, imitando o som produzido pelos guizos das serpentes. 62. Assim, prana é reforçado desde o Kanda, para que onde o Nadi Sushumna e o Chakra Muladhara se unem, se desperte a Devi Kundalini. 63. O Kanda se encontra exatamente no mesmo ponto onde o Nadi Sushumna e o Chakra Muladhara se unem. 64. Por isso é que o pranava do anjo Aroja atua tão intensamente sobre a Kundalini. 65. O Kanda se nutre dos órgãos sexuais. 66. O Kanda tem sua correspondência fisiológica na cauda equina da medula espinal. 67. A medula espinal nasce no bulbo raquidiano e termina na cauda equina, que são esses finos fios, fibras nervosas que formam o final da medula espinal. 68. O prana é sexual. 69. A energia sexual é solar. 70. A energia solar é crística. 71. O prana é crístico. 72. O Cristo cósmico é o Logos solar. 73. A energia solar vem do Cristo cósmico. 74. O prana crístico faz crescer a espiga de trigo, no grão, fica encerrada essa substância crística, disposta para ser devorada. 75. Desde os glaciares a água penetra na cepa para madurar na uva, dentro da qual fica encerrada toda a vida, todo o prana do Cristo Sol. 76. Por isso é que o pão e o vinho simbolizam a carne e o sangue do mártir do Calvário. 77. Todos os vegetais evoluem com a força potente do Logos solar. 78. Em nosso laboratório orgânico os alimentos se decompõem em bilhões de corpúsculos solares. 79. Esses corpúsculos solares são chamados vitaminas pelos homens de ciência. 80. O melhor, a força radiante do Sol, vem a ficar encerrada em nossas glândulas sexuais. 81. O próprio aroma do Sol, os átomos solares mais poderosos, vem formar essa substância semissólida, semilíquida, chamada sêmen cristônico ou mula prakriti. 82. Mula prakriti é o Cristo cósmico em substância. 83. Assim pois, no sêmen cristônico está todo o poder de Devi Kundalini. 84. O que queira despertar a Devi Kundalini tem que ser absolutamente casto. 85. O que queira despertar a Devi Kundalini tem que saber manejar sabiamente suas forças sexuais. 86. O sábio manejo das energias sexuais é chamado magia sexual. 87. Nenhum yogi pode cristificar-se totalmente sem a magia sexual. 88. Kanda se encontra situado sobre o chakra Muladhara. 89. Este chakra tem 4 pétalas resplandecentes. 90. Kanda tem forma de ovo.
91. Kanda se nutre do Cristo cósmico. 92. Quando a Kundalini desperta, sobe pela medula espinal. 93. Ao largo da medula espinal existe o Brahmanadi ou canalis centralis por onde ascende a Kundalini. 94. Nossa Terra tem também sua coluna espinal. 95. A coluna espinal de nosso planeta Terra é o Monte Meru, situado nos Himalaias. 96. O chakra Muladhara é a sede de Devi Kundalini. 97. O chakra Muladhara se encontra situado na raiz de nossos órgãos sexuais. 98. Assim pois, o chakra Muladhara é totalmente sexual, e só com a magia sexual podemos despertá-lo. 99. Nas escolas secretas da Yoga Oriental se ensinaram sempre secretamente a magia sexual. 100. Nas próximas lições ensinaremos a nossos discípulos toda a magia sexual da Índia e do Tibete, tal como se ensinou sempre nas escolas secretas. 101. Agora, é necessário que nossos discípulos cantem diariamente o pranava do anjo Aroj. 102. É urgente que estes mantras se vocalizem durante 1 hora diária. 103. Assim reforçamos o prana, actuando intensamente sobre o Kanda para despertar a esposa de Shiva, Devi Kundalini. 104. Maha Kundalini subjaz em toda a matéria orgânica e inorgânica, e é a causa da luz, do calor, da eletricidade, da vida. 105. Neste curso de Kundalini Yoga ensinaremos a nossos discípulos toda a ciência secreta de Maha Kundalini para que desperte todos os seus poderes ocultos e se converta em Logos, em Gyanisho, em Buda de natureza crística. 106. O Pranava Kandil Bandil R deve ser cantado pelo casal, por ambos os sexos. 107. O varão se encontrará à direita e a mulher à esquerda. 108. Sentados varão e fêmea, poderão cantar este sagrado Pranava de Maha Kundalini. 109. No amanhecer do Mahavantar os 7 logos planetários oficiaram em seus templos com os rituais de Maha Kundalini. 110. Eu, a um Veor, fui testemunho da aurora do Mahavantara. 111. Ainda recordo quando eu visitava os 7 templos sagrados do caos. 112. Junto ao logos de cada templo havia uma dama inefável. 113. Certamente, os sexos separados não existiam, mas os deuses inefáveis sabem polarizar-se segundo as necessidades do caso. 114. Os Elohims ou Prajapatis são hermafroditas. 115. Um Prajapati ou Elohim pode trazer ao de cima seu polo masculino ou feminino, para polarizar-se. 116. Assim os 7 logos planetários ponham ao de cima seu ser masculino. 117. Assim suas ísis ponham ao de cima seu aspecto feminino. 118. Agora entenderão nossos discípulos que, dentro de cada um dos templos do caos, os deuses trabalham em casais cantando os ritmos do fogo. 119. Grupos de crianças, a Prajapatis ou Elohims, formavam coro com estes casais inefáveis. 120. O fogo sagrado sai do cérebro do pai e do seio da grande mãe. 121. Este conúbio do fogo sagrado fecundou a mula Prakriti, para que surgisse a vida. 122. A matéria-prima da grande obra é o sêmen cristônico. 123. A matéria-prima da grande obra é o mazar dos deuses, o mar de leite, a fonte de leite dos coágulos, as águas de Amrita. 124. Essa é a vaca sagrada de onde sai a vida. 125. Essas são as águas primordiais que nós temos depositadas em nossas glândulas sexuais. 126. O verbo dos deuses fecundou a matéria caótica para que surgisse a vida. 127. A garganta é um útero onde se gesta a palavra. 128. A garganta é o órgão sexual dos deuses. 129. A magia sexual do verbo fecundou a matéria caótica, para que surgisse a vida. 130. A criação do universo foi o resultado da magia sexual do verbo. 131. Entre o seio profundo do Parabrahma, o universo estava elaborado com o tipo do átomo ANU. 132. O átomo ANU não pode ser multiplicado nem dividido em estado pré-genético ou primo, genético. 133. Todos os átomos do universo não são senão vestimentas passageiras do átomo primordial ANU. 134. Este átomo primordial é nirvânico. 135. O universo objetivo, material, nasce de uma condensação nirvânica. 136. O universo inteiro é forrá granulado. 137. Todo o universo material está elaborado com as granulações do forrá. Lição 2ª. 1. O sistema nervoso cérebro-espinal consta do cérebro, o cerebelo, o bulbo raquidiano e a medula espinal. 2. A medula oblongada conecta o cerebelo com a sagrada medula espinal. 3. A medula oblongada está intimamente relacionada com todas as chamadas funções involuntárias de nosso sistema orgânico.
4. Começa a medula no topo do canal espinal e termina na primeira vértebra da região coxígea. 5. A medula espinal é um cordão de matéria cinza e branca. 6. A matéria cinza no centro, na periferia a matéria branca. 7. A matéria cinza está composta em seu conjunto de inumeráveis células nervosas e de uma multiplicidade de fibras nervosas. 8. A matéria branca está composta por matéria medular nervosa. 9. Toda esta matéria parece como suspensa do canal medular. 10. A alimentação desta fina matéria medular se realiza por meio da delicada rede de membranas que a circundam. 11. Tanto a medula como o cérebro estão rodeados de um fluido poderoso mencionado por Leadbeater em sua obra. 12. Este maravilhoso fluido protege a medula e o cérebro. 13. A medula se encontra protegida totalmente por uma maravilhosa cobertura de inumeráveis tecidos de natureza pegajosa. 14. A medula se divide em duas partes simétricas, plenamente demarcadas por duas figuras, a de Silvio e a de Rolando. 15. Ao largo da medula existe o canalis centralis. 16. O Nadi Brahma Nadi corre ao largo deste canal medular, desde o chakra Muladhara até o chakra Sahasrara. 17. A Kundalini sobe por este Nadi até Brahmahandra. 18. O Brahma Nadi é cétuple em sua constituição interna. 19. Cada um de nossos 7 corpos tem sua medula espinal e seu Brahma Nadi. 20. A Kundalini consta de 7 serpentes. 21. Estas 7 serpentes são os 7 radicales. 22. Estas 7 serpentes de Devi Kundalini são os 7 irmãos de Forra. Estas 7 serpentes de Devi Kundalini são os 7 graus de poder do fogo. 23. A constituição septenária do homem é a seguinte: 1. Atman, o íntimo. 2. Buddhi. A consciência. 3. Manas superior. Alma humana ou vontade. 4. Manas inferior. Mente. 5. Kama Rupa. Corpo dos desejos. 6. Lingam Sarira. Corpo vital. 7. Stula Sarira. Corpo físico. 24. Cada um destes 7 corpos tem sua medula espinal, sua Nadi Sushumna, sua Brahma Nadi. 25. São 7 serpentes, em 2 grupos de 3 com a coroação sublime da 7ª língua de fogo que nos une com o Uno, com a lei, com o Pai. 26. Estas são as 7 escalas do conhecimento. 27. Estes são os 7 portais das 7 grandes iniciações de mistérios maiores. 28. Através destes 7 portais só reina o terror de amor e lei. 29. Com a primeira iniciação de mistérios maiores o homem levanta a primeira serpente. 30. Com a segunda iniciação de mistérios maiores, o homem levanta a segunda serpente, assim, sucessivamente. 31. O homem que levantou a 7ª serpente se converte em um Mahashoam. 32. A medula espinal se introduz no 4º ventrículo do cérebro. Depois de haver passado pelo 3º e 5º ventrículo, chega até o chakra Sahasrara, situado na parte superior da coroa da cabeça. 33. A medula espinal tem 33 vértebras. 34. A região cervical está formada por 7 vértebras. A região dorsal por 12. A região lombar por 5. A região sacra por 5. A região coxígea por 4 vértebras. 35. Estas vértebras se encontram conectadas entre si, por almofadas fibrocartilaginosas. 36. Estas vértebras são séptuplas em sua constituição porque existem em cada um dos 7 corpos do homem. 37. Cada uma destas vértebras corresponde a uma câmara santa nos mundos internos. 38. Conforme o homem vai fazendo subir sua Kundalini pela medula espinal, vai penetrando em cada uma das câmaras santas do templo. 39. Cada uma destas 33 câmaras é séptupla em sua constituição interna. 40. Os 7 aspectos de cada uma das 33 câmaras santas correspondem, exatamente, aos 7 graus de poder do fogo. 41. Com o primeiro grau de poder do fogo, vamos penetrando no primeiro aspecto de cada uma das 33 câmaras santas. 42. Com o segundo grau de poder do fogo, pertencente ao corpo etérico, entramos no segundo aspecto de cada uma das 33 câmaras santas. 43. Com o terceiro grau de poder do fogo, penetramos nas 33 câmaras santas do corpo astral. 44. Com o quarto grau de poder do fogo, penetramos nas 33 câmaras santas do corpo mental. E, assim, sucessivamente. 45. Com os 7 graus de poder do fogo cristificamos nossos 7 corpos.
46. Com os 7 graus de poder do fogo conhecemos os mistérios das 7 grandes iniciações de mistérios maiores. 47. Toda a nossa personalidade deve absorver-se no Purusha. 48. Toda a nossa personalidade deve absorver-se no íntimo. 49. Há que despertar a liberdade e a vida às 3 sedes. 50. Assim, nos preparamos para receber o resplandecente dragão de sabedoria, nosso Cristo cósmico, aquele hálito incessante do Absoluto, que vive no fundo de nosso ser. 51. Quando o homem recebe seu resplandecente dragão de sabedoria, se converte em um Cristo cósmico. 52. Quando Jesus de Nazaré recebeu no Jordão seu resplandecente dragão de sabedoria, se converteu em um Cristo cósmico. 53. João o Batista era um iniciado do Cristo cósmico. 54. No coração de toda a vida existe um hálito interno. 55. Todos os hálitos de vida são o grande alento emanado do Absoluto, na aurora do Mahavantara. 56. Todos os hálitos são dragões resplandecentes de sabedoria. 57. O grande alento é o Cristo cósmico, é o exército da voz, é Caim, a voz melodiosa, é Avalokitesvara, é Vishnu, é Osíris, é o Sol central. 58. Quando o homem levantou as 7 serpentes sobre a vara, então se prepara para receber, depois de algum tempo de trabalho, seu resplandecente dragão de sabedoria. 59. Esse é o descenso de Cristo ao homem. 60. Eu, a um Veor, recebi meu resplandecente dragão de sabedoria, chamado Samael, logos do planeta Marte. 61. Eu sou Kalki Avatara da nova era aquária. 62. Eu sou o Cristo cósmico de Aquário. 63. Eu sou o iniciador da nova era. 64. Eu sou Samael, o gênio planetário de Marte. Lição terceira. 1. E voltou o anjo que falava comigo e despertou-me como um homem que é desperto de seu sonho. 2. E disse-me, que vês? E respondi, olhei e está aqui um candelabro todo de ouro, com seu vaso sobre sua cabeça, e suas 7 lâmpadas em cima do candelabro, e 7 canais para as lâmpadas que estão em cima dele. 3. E sobre ele 2 oliveiras, uma à direita do vaso e a outra à sua esquerda. 4. Falei mais e disse-lhe, que significam estas 2 oliveiras à direita do candelabro e a outra à sua esquerda? 5. Falei ainda de novo e disse-lhe, que significam as 2 ramas de oliveira que por meio de 2 tubos de ouro vertem de si azeite como de ouro? 6. E respondeu-me dizendo, não sabes que é isto? E disse-lhe, Senhor meu, não. 7. E ele disse, estes 2 fios de azeite são os que estão diante do Senhor de toda a terra, cap. 4 de Zacarias, versículos 1, 2, 3, 11, 12, 13 e 14. 8. As 2 ramas de oliveira que por meio de 2 tubos vertem de si azeite como de ouro, são os 2 nadis, Ida e Pingalá. 9. Ida sobe desde o testículo direito, e Pingalá sobe desde o testículo esquerdo. 10. Na mulher, Ida e Pingalá, se levantam desde os ovários. Estas são as 2 oliveiras do templo. Estas são os 2 candelabros que estão diante do trono do Deus da terra. 11. Estas são as 2 testemunhas, e se alguém as quiser danificar, sai fogo da boca delas e devora seus inimigos. 12. Por estes 2 cordões ganglionares chamados Ida e Pingalá, sobem os átomos solares e lunares de nossa energia seminal. 13. A fossa nasal direita está relacionada com Pingalá, e a fossa nasal esquerda está relacionada com Ida. 14. Se diz que pela fossa nasal direita penetram os átomos solares e que pela fossa nasal esquerda penetram os átomos lunares. 15. Os yogis que não foram iniciados na escola de mistérios internos, praticam pranayama, com a intenção de atrair ao campo magnético do nariz, milhões de átomos solares e lunares provenientes do mundo exterior. 16. O yogi esoterista, iniciado, não busca nada fora no mundo de Maya, tudo busca dentro de si. 17. Quando um yogi esoterista pratica pranayama, só busca subir sua energia sexual desde os testículos até ao cálice sagrado do cérebro. 18. O pranayama é um sistema esotérico para transmutar o sêmen em energia crística. 19. O pranayama é um sistema de transmutação da energia sexual. 20. Quando o yogi esoterista inspira o prana ou Cristo vital pela fossa nasal direita, quando exala esse prana pela fossa nasal esquerda e vice-versa, quando inspira pela esquerda e exala pela direita, o que busca, não é atrair átomos externos, como creem os profanos, e sim fazer subir os átomos solares e lunares desde os testículos até ao campo magnético da raiz do nariz. 21. O clarividente que observe nestes instantes os cordões ganglionares, a Ida e Pingalá, do yogi durante o pranayama,
verá as águas puras de Amrita, as águas primordiais do Gênesis, ascendendo pelos nadis em Ida e Pingala. 22. Svara é a ciência do alento. Svara é a ciência sagrada da respiração. 23. Tom-Sahan são os mantras da inspiração. Tom-Rahan os da expiração cujos extremos correspondem ao encolhimento rítmico e à expansão da matéria cósmica indiferenciada. Prakriti, Mula Prakriti, a biorritmo do maestro Uiracocha. 24. Logo do mantra SWAH se forma o sublime Svara do qual se diz no versículo 15 do Zivagama, e no Svara estão os Vedas e os Astras, a livros sagrados dos hindus. No Svara estão os três mundos. O Svara é a reflexão do Parabrahma, um único todo absoluto. Por isso alguns autores exclamam, Svara é a vida e, aderem, Svara é a música. Pag, 72 de biorritmo por Uiracocha, a Dr. Arnold Krumheller. 25. Svara forma depois a base dos tatas, já que estes são as 5 modificações do grande alento a biorritmo. 26. Agora bem, esse grande alento é o Cristo cósmico, Avalokitesvara, Kuan Yin, a voz melodiosa, o exército da voz, cujo chefe é um Paramartasatia. Conhecido entre a humanidade com o nome de Jesus Cristo. 27. Jesus Cristo é o maior iniciado que veio ao mundo. 28. O exército da voz é o carro de Merkava, cujo cocheiro é Jesus o Cristo, o divino Rabi de Galileia. 29. Jesus Cristo é um habitante do absoluto que renunciou à felicidade de Sati, o imanifestado, para vir ao mundo com o Svara, a reflexão do Parabrahma. 30. Assim, pois, Pranayama é a ciência crística do alento ou crestus cósmico. 31. Esse grande alento universal de vida, esse Cristo cósmico reside em nosso sêmen cristônico. 32. Quando o yogi pratica pranayama, trabalha com o grande alento ou crestus cósmico, depositado no sêmen cristônico. 33. O pranayama, a prática que consiste em fazer inspirações profundas, retendo o ar expirado quando é possível, e exalando logo, até deixar vazios os pulmões, ensina também 2 polos de energia, um masculino e outro feminino. O primeiro se localiza no cérebro, o sistema cérebro-espinal, e o outro no coração, o sistema simpático. Mas assim como ao formar 2 polos no espaço, fazendo funcionar um magneto, criamos, indubitavelmente, novas energias e é forçoso o nascimento inegável de um terceiro polo, assim também afirmamos que esse terceiro polo é Devi Kundalini, que nasce da união dos átomos solares e lunares no Triveni, situado no cóccix. 34. Estas 2 polaridades, masculina e feminina, do grande alento, provam a sexualidade de Prana e Kundalini. 35. Kundalini é absolutamente sexual. 36. As pessoas têm a tendência de olhar o sexo como algo sujo e horrivelmente passionário. O yogi se adianta ao DSA, usti, a desejo, e se inclina reverente ante os mistérios gnósticos do sexo, porque considera que o sexo é uma função sagrada de Devi Kundalini. 37. O yogi sabe que as águas de Amrita, a sêmen cristônico, são o habitáculo do fogo. 38. O yogi sabe que toda a força do logos solar reside entre a semente vegetal, animal e humana. 39. O yogi sabe que o sexo é a força santa e que não deve ser profanado pela fornicação. 40. A respiração pela narina direita é chamada Surya ou Pingala. Com elas fazemos subir os átomos solares de nosso sistema seminal. 41. A respiração pela narina esquerda é chamada Chandra ou Ida. Com ela conseguimos a ascensão de nossos átomos lunares desde o sistema seminal. 42. Com os exercícios de pranayama reforçamos os 3 alentos do Akasha puro. Estes 3 alentos se combinam com os átomos solares e lunares de nosso sistema seminal para despertar a Devi Kundalini. 43. Prana é o Cristo vital ou grande alento. Esse Cristo vital se modifica em Akasha, dentro do qual se oculta o filho primogênito, o Purusha de cada homem. 44. A Akasha se modifica como éter e o éter se transforma em tatas. Estes tatas dão origem ao fogo, ao ar, à água e à terra. 45. Assim pois, tudo o que existe, todo o que foi e tudo o que será, vem do grande alento, o Cristo cósmico, o exército da voz, cujo chefe supremo é Jesus Cristo. 46. Para Nishana, a felicidade absoluta, sem Paramarta, a consciência desperta, não é felicidade. 47. Jesus Cristo conseguiu Paramarta e Paranishana. Sem embargo, renunciou à felicidade do absoluto e manifestado, para vir salvar homens e deuses. 48. Quando os Elohims ou Denis gloriosos começaram a tecer no tir de Deus, choraram de dor ao contemplar o ocaso da luz increada, que parecia fundir-se em um poente aterrador.
49. Então Jesus Cristo, o grande Paramartasatia, atravessou o Dhyanipacha e veio ao jardim cósmico para salvar os deuses cujas inumeráveis chispas virginais ou jivas involucionavam e evolucionavam durante o Mahakalpa. 50. Eu, Samael Aunveor, fui testemunho de todas estas coisas. Eu vi quando o grande ser entrou no santuário, firmou um pacto de salvação para homens e se crucificou em sua cruz. 51. Eu presenciei a aurora do Mahavantara, e dou testemunho destas coisas. 52. Mais tarde, o mestre enviou seu Buda no amanhecer da quarta ronda, para que se preparasse neste vale de lágrimas. Esse Buda é sua alma chamada Jesus. 53. E seu Buda incendiou suas 7 lâmpadas eternas. 54. E seu Buda fez subir suas 7 serpentes pelos 7 canais do candelabro. 55. Quando seu Buda Jesus de Nazaré estava preparado então, ali no Jordão, entrou o resplandecente dragão de sabedoria nele, para predicar a homens e a deuses. 56. O sacrifício houve já uma vez. O chefe de todos os Cristos cósmicos, Jesus de Nazaré, já lavou com seu sangue todos os pecados do santuário e firmou pacto entre os homens e Kuan Yin, o exército da voz, Vishnu, Osíris, o grande alento. 57. Ele foi o supremo conciliador entre os homens e a divindade. 58. Os Nadis Ida e Pingala são os subtis condutores do Sushumna Prana, a energia crística sexual. 59. Ida e Pingala se reúnem com o Nadi Sushumna no Chakra Muladhara. 60. A união destes 3 Nadis no Chakra Muladhara se chama Mukta Triveni. Este encontro de Nadis se repete nos chakras Anahata e Ajna. 61. Ida é frio e Pingala é quente. 62. O Nadi Pingala está intimamente relacionado com as funções de assimilação orgânica. 63. Ida é de cor pálida e Pingala é de cor ígnea. 64. O yogi pode reter o prana que circula pelo Nadi Sushumna no ponto chamado Brahmaranda, que fica na fontanela frontal dos recém-nascidos. 65. Assim o yogi pode desafiar a morte e viver idades inteiras. 66. Mas, isto só é possível para o yogi que recebeu o elixir da longa vida. 67. Esse elixir é um gás e um líquido. 68. Esse gás é de cor branco eletropositivo e eletronegativo. 69. Esse gás fica depositado no fundo vital, e assim, o iniciado pode suster seu corpo físico, vivendo durante milhões de anos. 70. O líquido subtiliza o corpo físico. 71. Assim o corpo físico se vai absorvendo dentro do corpo etérico e se faz indestrutível. 72. Os Nadis Ida e Pingala se encontram nos lados da medula espinal. 73. Estes Nadis se enroscam na medula espinal em forma semelhante ao número 8. 74. E dentro do Nadi Sushumna está a senda celestial. 75. A Kundalini ascende pelo Brahma Nadi. 76. O Brahma Nadi se encontra situado dentro de outro canal muito subtil que corre ao largo da medula espinal, e é conhecido com o nome de Chitra. 77. Sobre este Nadi Chitra estão os 7 chakras conhecidos com os nomes de Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna e Sahasrara. 78. Quando a Kundalini alcança o chakra Sahasrara, então, o Budi se une com Shiva, ó íntimo. Esta é a primeira iniciação de mistérios maiores. Exercício de Pranayama. 79. Sente-se o discípulo no solo com as pernas cruzadas ao estilo oriental. Esta posição é chamada Padmasana na Índia. 80. Tape a fossa nasal esquerda e aspire o prana pela fossa nasal direita. 81. Retém agora o alento tapando ambas as fossas com os dedos índice e polegar. 82. Exale o alento pela fossa nasal esquerda e, tapando a fossa nasal direita, inale agora pela esquerda, retém o alento novamente e exale por a direita. 83. Quando estiver inalando, imagine que a energia sexual ascende pelo nadi relacionado com a fossa nasal pela qual estiver aspirando o prana. 84. Quando enviar o prana para baixo, pense nos 3 alentos do Akasha puro descendendo pelos nadis Sushumna, Ida e Pingala, para despertar o chakra Muladhara, onde reside a Kundalini. 85. O prana é o fogo purificador que limpa as escórias que entorpecem os nadis. 86. Os véus de rajas e tamas se dissipam com a transmutação sexual do pranayama. 87. Com a prática do pranayama se prepara a mente do estudante para o dharana, dhyana e samadhi. 88. O discípulo pode praticar 10 minutos diários de pranayama. 89. Quando termine a prática, poderá o discípulo tomar um copo de leite ou um alimento suave. 90. Também podem praticar os discípulos em posição de pé firme.
91. O discípulo pode inalar e exalar lentamente com a mente bem concentrada em sua prática de pranayama. 92. Existem muitos asanas e muitos exercícios de pranayama, mas o estudante com este só exercício poderá transmutar suas energias sexuais. 93. Podem sentar-se os discípulos também em uma cômoda poltrona para realizar suas práticas. 94. Antes de começar a prática, o discípulo deve orar a seu íntimo meditando rotundamente nele. 95. O discípulo deve concentrar-se profundamente no chakra Muladhara rogando-lhe a seu Purusha, ó íntimo, lhe desperte a Kundalini. 96. Os yogis orientais dão uma grande variedade de exercícios para o pranayama. 97. Vejamos, em respiração profunda, Sukhpurvak, a posição cômoda, pranayama durante o passeio, pranayama durante a meditação, respiração rítmica, Suryabheda, Ujjayi, Sitari, Sitali, Bastrika, Brahmari, Muita, Plavini, Kevala Kumfak, etc. 98. Todas essas inumeráveis variedades de práticas e asanas, posturas, serviram para o arco descendente da vida evolutiva, mas agora estamos começando o arco ascendente da evolução e, portanto, já essa enorme quantidade de posturas e exercícios resultam antiquados para a nova era aquária. 99. Agora os yogis da nova era aquária vivem uma vida de intensa atividade dentro das cidades e não necessitam retirar-se aos bosques solitários, porque estamos iniciando a nova era aquária, a qual é de sociabilidade, cooperação e confraternidade entre os homens, sem distinção de escolas, raças, sexos, castas e religiões. 100. Os exercícios de pranayama se podem fazer em nossa própria casa, sem tanta complicação e sem necessidade de abandonar o cumprimento de nossos deveres com a família, com a sociedade, com a humanidade. 101. O yogi tem que ser absolutamente casto, porque do contrário, fracassará totalmente. Lição 4. O matrimônio yogi. 1. Em nossa passada lição estudamos o esoterismo do pranayama. Descobrimos que é um sistema científico de transmutação sexual para celibatários ou solteiros. 2. O svara, a ciência do alento, é totalmente sexual. 3. A ciência do alento fica reforçada pela união do casal. 4. Existe um acto de magia sexual com o qual despertamos e desenvolvemos totalmente a Devi Kundalini. 5. A fórmula é a seguinte: introduzir o membro viril na vagina da mulher e retirá-lo sem derramar o sêmen. 6. O desejo refreado transformará o sêmen em luz e fogo. 7. Os vapores seminais destapam o orifício interior da medula espinal, o qual, em pessoas comuns e correntes, se encontra completamente fechado. 8. Este labor se desenvolve debaixo da direção de certos divais que governam o departamento elemental dos cedros do bosque. 9. Devi Kundalini entra por esse orifício do Nadi Sushumna. 10. O pranayama fica totalmente reforçado com as práticas da magia sexual. 11. O grande alento é totalmente sexual. 12. A magia sexual reforça o grande alento em nós. 13. Assim é como evoluir, se desenvolve e progride Devi Kundalini, até lograr a união com o Senhor Shiva. 14. Gautama, o Buda, praticava seu culto de magia sexual com sua bela esposa Yasodhara. 15. Só pode ser Brahman aquele que haja bebido o sumo da planta da lua, a soma. 16. Esta planta da lua é o sexo, cujo sumo, a soma, nos desperta a Kundalini. 17. Este é o segredo dos Vedas. 18. A mestra Helena Petronila Blavatsky foi uma grande yogina. 19. Esta grande mestra, depois de haver enviuvado, teve que casar-se, já nos últimos anos de sua vida, para lograr a realização total e o desenvolvimento de todos os seus poderes. 20. Certo discípulo perguntou uma vez ao mestre Moria: Mestre, você já levantou suas 7 cobras sobre a vara, então para que tem mulher? O mestre contestou: Porque a consegui antes de despertar meus fogos, e a necessito para avivar meus fogos. 21. O desejo refreado faz subir nossas energias sexuais por Ida e Pingala e ao fim os átomos solares e lunares de Ida e Pingala se unem no Triveni, para despertar a Devi Kundalini. 22. Durante as carícias amorosas, a eletricidade e o fogo universal de vida se vão acumulando em nossa atmosfera. 23. Se o homem ejacula o sêmen, então se descarga como uma bateria elétrica e fracassa totalmente na grande obra do Padre. 24. O desejo refreado faz com que o licor seminal se transmute em energia crística, que sobe pelos nadis Ida e Pingala. 25. O yogi se retira de sua mulher antes do espasmo para evitar a ejaculação seminal. 26. O fogo seminal vai subindo pelo Nadi Sushumna, ao largo do Brahmanadi. 27. Assim é como o yogi esoterista se realiza totalmente a fundo,
como mestre do dia cósmico, como mestre do Mahanvantara. 28. Os yogis da nova era aquária se realizam através do próprio contato sexual. 29. Já passaram os tempos em que os yogis necessitavam retirar-se para a selva, para praticar seus exercícios esotéricos. 30. Agora os yogis se realizam através do próprio contato sexual. 31. O lema da nova era aquária é cooperação humana. 32. O yogi deve viver em sociedade, servindo a seus irmãos, e vivendo com alegria e optimismo. 33. A nova era aquária não aceita yogis ermitãos. 34. A idade de Maitreya é de associação e confraternidade entre todos os homens. 35. O sexo é terrivelmente divino e, por isso, o yogi deve limpar sua mente de toda a classe de desejos e paixões animais. 36. O homem que mira com asco o sexo, profana o terrível segredo dos Vedas e a ciência do grande alento, onde estão contidos os Vedas e os Sastras. 37. O yogi que foge dos mistérios sagrados do sexo, é porque todavia está cheio de desejos e de paixões animais. 38. O anjo vê o sexo com olhos de anjo, e os demônios veem o sexo com olhos de demônio ainda que se vistam com pele de ovelha e se disfarcem de santos. 39. O yogi forma seu lar sem necessidade de violar o sexto mandamento da lei de Deus e não fornicar. 40. Durante o acto de magia sexual, pode escapar um espermatozoide, que as hierarquias lunares empregam para fecundar a matriz, sem necessidade de derramar o sêmen. 41. Assim é como os lêmures engendravam seus filhos nos pátios empedrados dos templos. 42. Foram os tenebrosos da senda lunar, os que ensinaram o homem a ejacular o licor seminal. Então o homem se afundou nas trevas. 43. Agora devemos voltar à sagrada concepção do Espírito Santo. 44. Os filhos dos yogis são ramos de vitória. São filhos da castidade. São filhos engendrados por crias aqui. 45. Todo yogi deve amar sua esposa e seus filhos, e viver entre a harmonia, a música, o amor e a beleza. 46. O amor dignifica, o amor enaltece a alma. 47. Deus resplandece sobre o casal perfeito. 48. Não há nada maior que o amor. O homem e a mulher nasceram para amar-se. 49. O yogi verdadeiro converte seu lar em um Edém de ditas inefáveis. 50. A mulher é a divina sacerdotisa do yogi. 51. A mulher nos converte em deuses inefáveis, por meio do encanto dulcíssimo do amor. 52. Os yogis e as yoginas se realizam por meio do amor. Isto é melhor que levar vida de ermitãos. Lição V. As 7 igrejas. O chakra Muladhara. 1. Conforme a Kundalini vai ascendendo pela medula espinal, vai despertando cada um dos chakras do Nadishitra. 2. Estes 7 chakras estão na medula espinal. 3. Estes chakras se apagam quando o Kundalini se encontra encerrado dentro do chakra Muladhara. 4. Mas, quando o Devi Kundalini ascende pelo Brahmanadi, estas pétalas maravilhosas se viram para Brahmahanda, resplandecendo maravilhosamente com o incomparável fogo sexual de Kundalini. 5. Hoje, nesta lição, estudaremos o chakra Muladhara. 6. Este chakra reside na própria base da coluna espinal e se encontra situado entre os órgãos sexuais e o ânus. 7. Esta é a própria raiz de nossos órgãos genitais e desperta quando o homem e a mulher se unem durante o transe de magia sexual. 8. O yogi que não tem mulher pode despertar sua Kundalini por meio do pranayama e da meditação. Mas o desenvolvimento completo, total e absoluto dos 7 graus de poder do fogo, somente é possível praticando magia sexual com a esposa sacerdotisa. 9. Esse é o motivo pelo qual a yogina Helena Petronila Blavatsky teve que casar-se nos últimos anos de sua vida, muito tempo depois de haver morrido o conde Blavatsky. 10. Os 7 chakras são as 7 igrejas de que nos fala o Apocalipse de São João. 11. Hoje estudaremos o chakra Muladhara, o qual é a igreja de Éfeso. 12. Escreve o anjo da igreja de Éfeso, em este disse o que tem as 7 estrelas na mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, vers. 1 Capitão 2, Apocalipse de São João. 13. O que anda no meio dos 7 candelabros de ouro é nosso Eu Cristo, é nosso anjo interno. 14. Os 7 candelabros de ouro são as 7 medulas espinais, correspondentes a nossos 7 corpos. 15. Por cada uma destas 7 medulas acende o fogo sagrado. 16. Cada um de nossos 7 corpos tem seu candelabro de ouro, ou seja, sua medula espinal e seu fogo sagrado. 17. Nós temos 7 serpentes, em 2 grupos de 3, com a coroação sublime da 7ª língua de fogo, a qual nos une com o Uno, com a lei,
com o Pai. 18. As 7 estrelas que nosso Eu Cristo tem em sua mão direita, são os 7 chakras da medula espinal. 19. O chakra Muladhara se encontra debaixo do Kanda no sítio exato onde os nadis Sushumna, Ida e Pingala se encontram. 20. Este é o chakra fundamental ou coxígeo, o qual nutre com sua energia sexual todos os demais chakras. 21. Kundalini se encontra encerrada entre o chakra Muladhara. Deste chakra emanam 4 nadis semelhantes às pétalas da loto. 22. Os 7 planos de consciência cósmica se encontram debaixo desta igreja de Éfeso. 23. O mantra desse chakra é Embur. 24. O mantra diz, dos, se deve vocalizar alargando o som sobre as vogais e sobre a letra S. 25. Diz, dos são os mantras da magia sexual, que despertam a Kundalini. 26. Conheço tuas obras, e teus trabalhos e tua paciência, e que não podes sofrer os males, e que examinaste os que dizem ser apóstolos, e não o são, e encontras-te mentirosos. Vers 2, cap. 2, Apocalipse. 27. Na igreja de Éfeso se encontra a raiz do bem e do mal. 28. Há muitos que dizem ser apóstolos e não o são, porque são fornicários. 29. Portanto, acorda do estado em que caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, porque senão, vou a ti, e removerei teu candelabro de seu lugar se não te corrigires e a tristeza afligirá teu coração. Ver 5. Capítulo 2, Apocalipse. 30. Quando o homem ejacula o sêmen, então a Kundalini descende uma ou mais vértebras segundo a gravidade da falta. 31. Assim é como moverei teu candelabro de seu lugar se não te corrigires. 32. A reconquista das vértebras perdidas por uma ejaculação seminal é muito árdua e difícil. 33. Por isso é que nosso Senhor o Cristo me disse, o discípulo não deve deixar-se cair, o discípulo que se deixa cair, tem que lutar muitíssimo para recuperar o perdido. 34. Quem tem ouvido, escute o que o Espírito disse às igrejas, ao que vencer eu lhe darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de meu Deus. Ver 7. Capítulo 2, Apocalipse. 35. Há 2 árvores, a árvore da ciência do bem e do mal, e a árvore da vida. 36. A árvore da ciência do bem e do mal, é a força sexual. 37. A árvore da vida, é o Eu Cristo de cada homem. 38. Há que transformar a árvore da ciência do bem e do mal no cordeiro imolado da Jerusalém celestial. 39. E isto só é possível embriagando-nos com o aroma daquele fruto proibido, belo aos olhos e de aspecto deleitável, do qual disse Deus, e não comerás, porque o dia que dele comeres, morrerás. 40. Devemos sempre retirar-nos da mulher antes do espasmo para evitar a ejaculação seminal. Assim se desperta o chakra Muladhara, assim se desperta Devi Kundalini. 41. Assim transformamos a árvore da ciência do bem e do mal no cordeiro imolado. 42. Assim nos convertemos em Cristos viventes e comemos da árvore da vida, que está no meio do paraíso de meu Deus. 43. O chakra Muladhara está relacionado com o Tata Prithvi. O que desperta totalmente este chakra e se realiza fundo, pode receber o elixir da longa vida e conservar seu corpo físico durante milhões de anos. 44. A Kundalini nos dá o conhecimento do passado, do presente e do futuro. 45. Na Índia existe a Ordem Kula, da tenebrosa deusa Kali. Essa é uma ordem de magia negra. 46. Estes yogis negros fornicam, ejaculando o sêmen, violando o 6º mandamento da lei de Deus e despertam a Kundalini negativamente. 47. Quando um yogi ejacula o sêmen, a Kundalini desce, baixa um ou mais canhões, segundo a magnitude da falta. 48. Os magos negros ejaculam o sêmen durante suas práticas de magia sexual negativa. 49. Com a ejaculação seminal se perdem bilhões de átomos solares, que logo são substituídos por bilhões de átomos satânicos dos infernos atômicos do homem. Estes átomos satânicos são recolhidos com o movimento peristáltico dos órgãos sexuais depois da fornicação. 50. Os átomos satânicos tentam subir pelo cordão bramânico, mas os 3 alentos do Akasha os precipitam para baixo, para o cóccix, até ao chakra Muladhara. 51. Então, certo átomo do chakra Muladhara entra em atividade e, a Kundalini, em vez de subir pelo Brahma Nadi, desce para os infernos atômicos do homem, formando no corpo astral aquela cauda com que se representa Satã. 52. Durante o acto de magia sexual os 3 alentos do Akasha são reforçados pela vontade humana, e então podem ser para nós uma bênção, ou uma maldição. 53. Se o yogi ejacula o sêmen, então se converterá em uma personalidade tântrica, tenebrosa, da senda lunar.
54. Essas personalidades tântricas se separam totalmente do Purusha, é dizer, do íntimo ou Jivan Atma. 55. Toda a personalidade separada de seu eu superior se funde nos abismos lunares e, pouco a pouco, se vai desintegrando, no meio da desesperação. Essa é a segunda morte de que nos fala o Apocalipse. 56. Mas, quando o yogi se separa da mulher antes do espasmo, então os átomos lunares e solares se multiplicam e sobem pelos nadis Idea e Pingala, para o cálice ou encéfalo. 57. Ao fim os átomos lunares e solares se unem no cóccix, e então os três alentos do Akasha puro, que descem pela sagrada cana do yogi, despertam a Devi Kundalini, para fazê-lo subir pelo Brahma Nadi. 58. A cana simboliza nossa coluna espinal. 59. Assim chega o momento em que Devi Kundalini e o Senhor Shiva se unem, para converter-nos em mestres de mistérios maiores da grande fraternidade universal branca. 60. A mulher é a porta do Éden. Amém-mula. Bendita seja a mulher. Hierarquia, ou seja, a nona iniciação de mistérios maiores, está todavia muito débil, e não possui todavia aquela estrutura moral, régia e forte, de aqueles que já alcançaram idades logóicas. 11. Para se ganhar o direito de entrar no absoluto, se necessita possuir a idade esotérica de 300.000 anos divinos. 12. O último manto que usam logos é o manto estrelado, com o qual ganham o direito de entrar no absoluto. 13. O tempo cronológico não existe, o que existe é o tempo esotérico, porque a vida é um instante eterno. 14. Todos os mudras e bandas se fazem totalmente inúteis para a nova era aquária. 15. De que serve o Vajroli Mudra? O importante é transmutar as energias sexuais por meio do amor, por meio da música, por meio da poesia e por meio do serviço desinteressado, em favor da humanidade doente. 16. Isso de fazer entrar um tubo de prata com água dentro da uretra, o que faz é destruir os órgãos sexuais onde reside a própria chave da redenção. 17. Um yogi pode viver com seu corpo físico milhões de anos e se mover no Akasha puro, sem necessidade de se cortar o tendão inferior da língua, como ensina, desgraçadamente, o Keshari Mudra. 18. O importante é adquirir o elixir de larga vida, e fazer-se forte na meditação interna. 19. As rugas e as brancas do yogi desaparecem sem necessidade de adoptar posturas difíceis, como levantar as pernas, sustendo as nádegas com as mãos, tal como desgraçadamente manda o Viparita Karani Mudra. 20. O importante é ser casto e puro, para vencer a velhice e a morte. 21. Todos os mudras são inadequados para a nova era aquária, não há necessidade de sufocar a Kundalini retendo o ar para despertá-la, um curto pranayama é suficiente. 22. A Kundalini desperta amando a mulher, e seguindo a senda da mais absoluta santidade. Adorando todos os seres viventes e sacrificando-nos em favor da grande obra do Padre. 23. O homem necessita é recta ação, recto pensar e recto sentir. Ação justa, palavra justa, sentir justo. 24. O importante é viver a vida intensamente vivida, para despertar a consciência e chegar às grandes realizações. 25. De que serve parar o homem sobre a cabeça como ensina o Urva Padmasana? 26. O melhor é acabar com nossos defeitos morais, e sacrificar-nos pela humanidade que sofre neste vale de lágrimas. 27. Eu, a um Veor Samael, Logos planetário de Marte, digo a meus alhates em que o melhor é amar, porque a força do amor nos leva até a dita inefável do absoluto, onde palpita a vida livre em seu movimento. 28. O chakra Svadhisthana é a morada do Tata Apas. 29. O gênio elemental Varuna se encontra intimamente relacionado com este chakra. 30. A cor deste chakra resplandece com o fogo de Kundalini. 31. Este chakra tem 6 pétalas maravilhosas. 32. O mantra deste chakra é Embovar. 33. O yogi que medita neste chakra perde o temor à água, aprende a manejar as criaturas elementais das águas, e conquista poderes ocultos. 34. Com o despertar deste chakra, o yogi aprende a conhecer as distintas entidades astrais. 35. O yogi conquista a morte com o despertar deste chakra. 36. Este chakra desperta o plexo prostático, o qual é fundamental no exercício da magia prática. 37. Dentro deste chakra há uma lua crescente de extraordinária beleza. 38. Este chakra controla os rins, o abdômen e os órgãos principais da parte inferior do abdômen. 39. No Apocalipse de São João, este chakra é conhecido como a Igreja de Esmirna. 40. Sei tua tribulação e tua pobreza, se bem és rico em graça e santidade e que és blasfemado dos que se chamam judeus, e não o são, antes bem, são uma sinagoga de Satanás.
41. Não temas nada do que has de padecer, olha que o diabo há de meter algum de vós na cárcere para que sejais tentados na fé, e sereis atribulados por 10 dias. Se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. 42. Quem tem ouvido, ouça o que disse o Espírito às igrejas, o que vencer não será danificado pela morte. 2 vers 9, 10, 11, capitão 2, Apocalipse. 43. A morte segunda é para os fornicários. As personalidades tântricas que seguem a senda lunar, se separam do íntimo, ou purusha, e se fundem nas esferas sublunares, onde se vão desintegrando pouco a pouco. 44. A ordem Kula da tenebrosa deusa Kali, passou da Atlântida à Índia, esta ordem Kula é de magia negra. 45. Nessa ordem há duas classes de magos, os que odeiam o sexo, e os que não odeiam, mas que praticam a ejaculação mística da magia sexual negativa, que alguns tenebrosos deram a conhecer no ocidente do mundo. 46. Os que odeiam a força sexual, odeiam o grande alento, porque o grande alento é a força sexual. O grande alento é a força crística sexual, e os que odeiam essa força, odeiam o Cristo e se colocam na senda da magia negra. 47. Nossos discípulos são tentados, e têm que sofrer tribulação por 10 dias. Há que sofrer para realizar os 10 sefirotes. 48. Estes são os 10 sefirotes da Cabala. O que queira realizar seus 10 sefirotes e converter-se em um Cristo, tem que ser fiel até a morte e então lhe darei a coroa da vida, o eu Cristo. Ele é o incessante hálito eterno que mora dentro de nós mesmos. Lição 7ª Chakra Manipura. 1. O Manipura é o terceiro chakra de nossa medula espinal. 2. Este chakra da medula espinal reside no labistana, a região do umbigo. 3. Quando este chakra desperta, faz entrar em atividade os plexos hepático e esplênico. 4. 10 yogas nadis emanam deste chakra. 5. A cor deste chakra é de fogo resplandecente. 6. O Tata Tejas está intimamente relacionado com este chakra maravilhoso. 7. A deidade reitora deste chakra é Vishnu e a deusa Lakshmi se encontra intimamente relacionada com este maravilhoso chakra. 8. O Mantra Ram desperta este maravilhoso chakra. Se alargar o som de cada vocal assim, em RRRRRRRAAMMMMMMM. 9. Nossos discípulos podem invocar o Deus Agni para que lhes ajude a despertar este fogo maravilhoso. 10. O Deus Agni tem a forma de um menino recém-nascido e quando se apresenta vestido de gala, leva uma túnica cristalina adornada maravilhosamente. 11. Então, vemos o rosto deste ser portentoso como um relâmpago inefável. 12. A aura de Agni produz luz e música. 13. Agni, o Deus do fogo, restaura os poderes ígneos de cada um de nossos 7 corpos. 14. O mantra SWA se pronuncia assim, em SSSSSUA. 15. O yogi que aprende a meditar neste chakra alcança o Patala Siddhi, adquire grandes poderes ocultos e se livra de toda a classe de enfermidades. 16. Este chakra é o centro telepático ou cérebro de emoções. 17. As ondas mentais das pessoas que pensam em nós chegam ao plexo solar e logo passam a nosso cérebro. 18. Assim, pois, é nossa antena receptora. 19. Nossa glândula pineal é nosso centro emissor. 20. Este chakra recolhe as forças solares e com elas nutre todos os plexos. 21. O yogi que desperta este chakra adquire o sentido da telepatia. 22. O yogi que desperta este chakra não temerá o fogo e poderá permanecer vivo entre as chamas. 23. É maravilhosa a constituição de nossa coluna vertebral. 24. As vértebras se encontram realmente sobrepostas, formando um formosíssimo pilar sobre o qual se sustém não somente o crânio e sim todo o nosso maravilhoso organismo. 25. Nossa coluna espinal é um maravilhoso clavicórdio que nós devemos aprender a pulsar, para arrancar dele todas as encantadoras melodias do zodíaco. 26. Entre cada par de vértebras existem maravilhosas aberturas, as quais servem para o passo dos nervos espinais, que vão desde nossa coluna espinal a cada um dos prodigiosos chakras do sistema nervoso grande e simpático. 27. O yogi deve conservar a elasticidade da coluna espinal. 28. Prática. Estando em posição de pé firme, com as mãos postas sobre a cintura, o yogi fará girar seu tronco da direita à esquerda sobre sua cintura, para conservar a elasticidade da coluna espinal. 29. O plexo solar é o assento de Satã, a corpo lunar, astral inferior. 30. O Apocalipse nos adverte assim, em bem sei que habitas em um lugar onde Satanás, o corpo lunar, tem seu assento, e mantens, não obstante, meu nome, e não negaste minha fé, ainda naqueles dias em que Antipas, testemunho meu fiel,
foi martirizado entre vós onde Satanás mora. Sem embargo, algo tenho contra ti, é que tens aí sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinava ao rei Balac, a pôr escândalo ou tropeço aos filhos de Israel, para que caíssem em pecado comendo e cometendo fornicação. Pois assim tens tu também aos que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Por isso, arrepende-te, senão virei a ti rápido, e eu lutarei contra eles com minha espada na boca. O que tem ouvido, escute o que disse o Espírito às igrejas, a quem vencer dar-lhe-ei a comer um manjar recôndito, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha esculpido um nome novo, que ninguém o sabe senão aquele que o recebe. Vers 13, 14, 15, 16, 17 Capitão 2, Apocalipse. 31. O corpo lunar ou astral inferior, chamado no esoterismo crístico, em Satã, está conectado ao plexo solar. 32. Agora se explicarão nossos discípulos de onde vêm os desejos de comer carnes e beber álcool. 33. Agora entenderão nossos irmãos, de onde nasce a ânsia da fornicação e a gula. 34. O corpo lunar é uma reminiscência de nosso passado animal. 35. Nele conservamos a herança ancestral das baixas paixões do reino animal. 36. Quando éramos elementais animais, nosso corpo astral não se havia dividido. 37. Quando ingressamos pela primeira vez ao reino humano, este corpo astral se dividiu em duas porções, uma superior empapada pela mente, com a qual o yogi atua durante o sono conscientemente, e outra inferior, denominada no esoterismo crístico, Satã, a cama, roupa inferior, corpo lunar. 38. Este corpo lunar é gigantesco, deformado nas personalidades perversas. 39. Agora entenderão nossos irmãos, porque foi que nosso Senhor o Cristo disse, até que não sejais como crianças, não podereis entrar no reino dos céus. 40. Satã se nutre em nossos apetites e paixões. Tirando-lhe suas fontes de nutrição, vai diminuindo e embelecendo. 41. Assim, irmãos meus, comeremos um maná recôndito, o pão da sabedoria. 42. Assim, bem-amados discípulos, receberemos a pedra fundamental do templo do Deus vivo. 43. Essa pedra fundamental é nosso resplandecente dragão de sabedoria, nosso Cristo, esse hálito do sol central, que há em nós. 44. Esta é a pedrita branca na qual está esculpido nosso nome sagrado. 45. Arrepende-te, irmão, e acaba com todos os teus defeitos. 46. Santifica-te, irmão de minha alma, para que não caias nos abismos lunares, ave-ti. 47. As personalidades perversas se divorciam da mônada, e se afundam nos abismos lunares da oitava esfera. Lição 8ª. O chakra Anahata. 1. Este chakra exerce completo controle sobre o plexo cardíaco. 2. Sua cor é de fogo vivo. 3. Dentro deste maravilhoso chakra existe, realmente, um hexagonal espaço da cor do azeviche. 4. Este chakra se encontra intimamente relacionado com o Tata Vayu. 5. A deidade reitora deste chakra é Isha, e com a Devata Kakini regem e governam este chakra. 6. O Lingabana se encontra intimamente relacionado com o Anahata. 7. O chakra Muladhara está intimamente relacionado com o Linga Sayambhu. 8. O som Anahata ou o som de Shabda Brahman ressoa neste maravilhoso chakra do Nadi Sushumna. 9. Este som maravilhoso é o som do Forrá. 10. O som do Forrá é S, que se vocaliza assim, em SSSSSSSSSSSSS, como um silvo doce e aprazível. 11. O yogi que aprende a meditar neste chakra se fará amo absoluto do Tata Vayu, e poderá dissipar os furacões, e governar os ventos à vontade. 12. Alguns yogis dizem que meditando neste chakra pode o yogi flutuar no ar, e introduzir-se no corpo de outro. 13. Indubitavelmente flutuar no ar ou meter-se no corpo de outra pessoa, o pode fazer qualquer um, ainda que até agora seja um principiante nestes estudos. 14. Flutuar no ar é mais fácil que tomar um copo de água. 15. O segredo é muito simples, bastará que o discípulo aprenda a meter-se com seu corpo físico no plano astral. 16. Prática. Adormeça o discípulo ligeiramente, logo levante-se de seu leito com toda a suavidade, mas imitando os sonâmbulos, ou seja, conservando o sono como um tesouro preciosíssimo. 17. O discípulo assim, caminhando como um sonâmbulo, cheio de fé, saltará com a intenção de flutuar dentro do ambiente circundante. 18. Se o discípulo logra flutuar no ar é porque seu corpo físico se meteu dentro do plano astral. Então o discípulo pode dirigir-se através do espaço a qualquer ponto da Terra. 19. Assim, com corpo físico, podemos voar por entre o plano astral.
20. O corpo físico dentro do plano astral fica sujeito às leis desse plano astral, mas sem perder suas características fisiológicas. 21. Mas sim, pois, isso de flutuar no ar com o corpo físico pode fazer qualquer pessoa, o importante é ter fé, tenacidade e muita paciência. 22. Os fogos cardíacos controlam os fogos espinais. 23. Os fogos cardíacos controlam a ascensão da Kundalini. 24. A ascensão da Kundalini se realiza de acordo com os méritos do coração. 25. Para ganhar sequer uma só vértebra da coluna espinal, tem que submeter-se o yogi a numerosas provas e a terríveis purificações. 26. O progresso, desenvolvimento e evolução do Kundalini é lento e difícil. 27. Com uma só ejaculação seminal, o Kundalini desce uma ou mais vértebras, segundo a magnitude da falta. 28. A reconquista dessas vértebras é terrivelmente difícil. 29. As serpentes do corpo físico e do corpo vital unicamente chegam até ao entrecenho. Mas as serpentes do corpo astral, mental, causal, conscientivo e átmico, chegam até ao coração inevitavelmente. 30. Um nervo acessório vai desde a medula espinal até ao coração. Por esse nervo acessório passam nossas 5 serpentes superiores, desde a região frontal do entrecenho até ao coração. 31. Este fino fio acessório da medula espinal controla os músculos acessórios do coração e tem 7 câmaras santas. 32. No coração existem 7 centros sagrados. Cada uma de nossas 7 serpentes se encontra intimamente relacionada com a correspondente câmara do coração. 33. Nossos discípulos devem ter um sistema de purificação e santificação. O coração é a sede do íntimo. 34. Faça o discípulo uma soma total de todos os seus defeitos, e logo, comece por corrigi-los por ordem e com método. 35. Pode dedicar o discípulo 2 meses a cada defeito. 36. O caçador que quer caçar 10 lebres ao mesmo tempo, não caça nenhuma. 37. Se necessitam a santidade mais absoluta e a castidade mais terrível para poder lograr o desenvolvimento, progresso e evolução da Kundalini. 38. Os celibatários transmutarão as energias sexuais por meio do pranayama. 39. Os casados de ambos os sexos não necessitam fazer exercícios respiratórios, neles o pranayama se encontra condensado na magia sexual. 40. Só se pode praticar magia sexual entre esposa e esposo, em lares legitimamente constituídos. 41. O que pratique magia sexual com distintas pessoas é adúltero e fornicário. 42. O Apocalipse chama este chakra a igreja de Tiatira. 43. Conheço tuas obras e tua fé, e caridade, e teu serviço, e paciência, virtudes necessárias para abrir este chakra do coração, e que tuas obras ou virtudes últimas são muito superiores às primeiras. Mas tenho contra ti alguma coisa, por que permites àquela mulher Jezabel, a fornicação, que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos a fornicar e a comer coisas oferecidas aos ídolos? Teorias, escolas, intelectualismos e demais manjares oferecidos aos ídolos. E lhe dei tempo para que se arrependa de sua fornicação, e não se arrependeu. Está aqui, eu a ponho na cama, e aos que adulteram com ela, muito grande tribulação se não se arrependerem de suas obras. Seus filhos e sequazes entregarei à morte, com qual saberão todas as igrejas que sou que esquadrinham os rins, e os corações e darei a cada um de vós segundo suas obras. Vers. 19 ao 23, capitão 2, Apocalipse. 44. Nos rins há 2 plexos que resplandecem com cores branco e azul nos castos, e cor vermelho sanguinário nos fornicários. 45. Nosso eu Cristo esquadrinha os rins e os corações, e dá a cada um de nós seu merecimento. 46. E ao que tiver vencido e observado até ao fim minhas obras ou mandamentos, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Conforme o poder que eu tenho recebido de meu Pai dar-lhe-ei também o astro da manhã. Vers. 26, 28, capítulo 2 Apocalipse. Lição 9. O chakra Vishuddha. 1. O chakra Vishuddha de nossa medula espinal reside na própria base de nossa laringe criadora. 2. Este maravilhoso chakra está intimamente relacionado com o Tata Kasha, elemento etérico. 3. A cor deste Tata é azul intenso. 4. O chakra laríngeo pertence ao Tata Manas. 5. A seidade divina que protege este chakra maravilhoso é Sadasiva. 6. Este maravilhoso chakra tem 16 a 16 formosas pétalas. 7. Realmente o centro deste chakra parece uma lua cheia. 8. Os yogis da Índia sustentam que praticando a meditação sobre este chakra, poderemos suster-nos com o corpo físico ainda durante o próprio pralaya, a noite cósmica.
9. O que aprende a meditar neste chakra pode conhecer o mais elevado esoterismo de todos os livros sagrados, e dos Vedas. 10. O yogi que aprende a meditar neste chakra alcançará o estado grandioso de Trikala, Jnana. Ou seja, aquele que pode conhecer todo o passado, o presente e o futuro. 11. O mantra do Tata Akasha é An. Não há dúvida que este mantra deve ser utilizado pelo yogi quando está meditando no maravilhoso chakra. 12. E escreve o anjo da igreja de Sardis, o que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas, diz estas coisas, e eu conheço tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. 13. Sê vigilante e confirma as outras coisas que estão para morrer, porque não encontrei tuas obras perfeitas diante de Deus. 14. Decide-te, pois, o que recebeste e ouviste, guarda-o e arrepende-te. E se não velares, virei a ti como ladrão, e não saberás em que hora virei a ti. 15. Mas tens umas poucas pessoas em Sardis que não sujaram suas vestimentas e andarão comigo em vestimentas brancas, porque são dignos. 16. O que vencer será vestido de vestimentas brancas, e não apagarei seu nome do livro de a vida, e confessarei seu nome diante de meu Padre, e diante de seus anjos. 17. O que tem ouvidos, ouça o que disse o Espírito às igrejas, vers. 1 ao 6. Capítulo 3 Apocalipse. 18. Este chakra da igreja de Sardis pertence ao ouvido oculto ou sentido da clareaudiência. 19. O corpo mental se encontra intimamente relacionado com a igreja de Sardis. 20. Eu, Samael Aunveor, Logos planetário de Marte, depois de muitos Mahavantaras, de incessante evolução e progresso, cheguei à conclusão de que a única coisa essencial que há na vida é a santidade. 21. Os poderes são flores da alma, que brotam quando nos santificamos. 22. Por um passo que nós demos no desenvolvimento dos chakras, devemos dar 1000 passos em santidade. 23. Com os exercícios esotéricos apenas preparamos nosso jardim, para que o aroma da santidade faça florescer nossos maravilhosos chakras. 24. O yogi deve regar diariamente seu jardim e acabar com todos os seus defeitos morais. 25. Cada uma das pétalas de nossas flores de lótus representam determinadas virtudes. Sem essas virtudes, as flores de lótus não poderão abrir-se para receber o sol da verdade. 26. Não cobices poderes, porque te afundarás nos abismos lunares. 27. Os que não querem santificar-se é melhor que se retirem antes que seja tarde. 28. O chakra Vishuddha se relaciona com o verbo criador. 29. Há vezes em que falar é um delito e há vezes em que calar é outro delito. 30. Há silêncios delituosos, há palavras infames. 31. O mais difícil que há na vida é aprender a manejar a língua. Lição X. O chakra Ajna. 1. Este chakra se encontra conectado a seu maravilhoso centro situado entre as duas sobrancelhas. 2. O mestre que o dirige é Paramasiva. 3. O mantra que faz vibrar este chakra é Om. 4. Este chakra tem 12 pétalas. 5. Este maravilhoso chakra tem uma puríssima cor branca. O plexo que corresponde a este chakra é o cavernoso. 6. Dizem os yogis da Índia que meditando neste chakra se podem destruir os karmas de vidas passadas. 7. Eu, Samael, Logos de Marte, digo que ninguém se pode burlar da lei. 8. O mais que podemos fazer é aprender a manejar nossos negócios. 9. O que tem com que pagar, paga e sai bem nos negócios. 10. Faz boas obras para que pagues tuas dívidas. 11. Ao leão da lei se vence com a balança. 12. Quando uma lei inferior é transcendida por uma superior, a lei superior lava a lei inferior. 13. O yogi deve aprender a viajar em corpo astral, para visitar o templo de Anubis e de seus 42 juízes. 14. No palácio dos senhores do karma podemos fazer nossos negócios, dívidas kármicas. 15. Também podemos solicitar créditos aos senhores do karma, mas todo crédito temos que pagá-lo trabalhando na grande obra do Padre, ou sofrendo o indizível. 16. Este chakra é o da clarividência ou visão psíquica. 17. O plexo deste chakra é uma flor de lótus que emana da glândula pituitária. Esta glândula é o pajem e porta-luz da glândula pineal, onde está a coroa dos santos, o lótus das 1000 pétalas, o olho de Dagma, o olho da intuição. 18. A clarividência psíquica por si só, sem o desenvolvimento do chakra coronário poderia conduzir o yogi a gravíssimos erros. 19. Nos planos astral e mental existem bilhões de magos negros que se disfarçam de santos ou que assumem a figura dos mestres da lojas branca, para enganar os discípulos ou para ditar oráculos falsos. 20. A única forma para curar-nos desses possíveis erros
é despertar a intuição, cujo divino óleo de diamante reside no lótus das 1000 pétalas, que estudaremos na próxima lição. 21. O yogi que quer sair em corpo astral aproveita o estado de transição entre a vigília e o sono. 22. O yogi, no instante de estar adormecido, se levanta de seu leito e sai de seu quarto rumo ao palácio dos senhores do karma, para fazer seus negócios ou a qualquer templo de mistérios. 23. Este ensinamento deve traduzir-se em feitos, pois não se trata de nenhum exercício mental. 24. O yogi deve levantar-se de seu leito em instantes de estar dormindo, tal como faz um sonâmbulo. 25. Com paciência e perseverança se logra o triunfo. 26. Nestas lições ensinamos os mantras e práticas dos chakras da coluna espinal. 27. Mas não devemos esquecer que os plexos também têm seus mantras. 28. O poderoso mantra egípcio Fiel Nindag faz vibrar nossos plexos. O importante é prolongar o som sobre as vogais. 29. As vogais I, 0, U, A, se distribuem na seguinte ordem: I, plexo frontal. I, plexo laríngeo. O, plexo do coração. U, plexo solar. A, plexo dos pulmões. 30. Podemos meditar em cada uma destas vogais, fazendo-as passar desde o entrecenho ao colo, coração, plexo solar, pernas e pés, para despertar todos os nossos poderes ocultos. 31. Aquele que aprende a meditar no chakra Ajna adquire os 8 sadhis maiores e os 32 menores. 32. Esta é a igreja de Filadélfia. Eu conheço tuas obras, e aqui, deixei uma porta aberta diante de ti, a qual nenhum pode fechar, porque tens um pouco de potência, e guardaste minha palavra, e não negaste meu nome. 33. Aqui te dou da sinagoga de Satanás, os que se dizem ser judeus, e não o são, mas mentem, e aqui, eu os concitarei para que venham e adorem diante de teus pés, e saibam que eu te amei. 34. Porque guardaste a palavra de minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir de todo o mundo, para provar aos que moram na terra. AP 3, 8 a 10. 35. Nos planos mental e astral somos tentados por bilhões de demônios, e muitos deles se disfarçam de santos e de mestres para tentar-nos. 36. A clarividência psíquica é uma porta aberta diante de ti, mas é necessário que adquiras potência e guardes a palavra do Senhor, para que não caias em tentação. 37. Porque guardas-te a palavra de paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir a todo o mundo, para provar aos que moram na terra. 38. No mundo mental há magos que subtilmente nos aconselham a ejaculação seminal. 39. Esses magos negros se disfarçam de santos e pronunciam sublimes discursos de amor e santidade. 40. Aqui, eu venho rápido, retém o que tens, para que nenhum tome tua coroa. Vers. 11. Capítulo 3, Apocalipse. 41. Os tenebrosos aconselham o estudante que jacule seu licor seminal, para fazer-lhe baixar seu licor seminal e tirar-lhe sua coroa. 42. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e nunca mais sairá fora, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu com meu Deus, e meu nome novo. 43. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Vers. 12 e 13. Capitão 3, Apocalipse. Lição Xi. A Iglesia de Laodiceia. O Chakra Sahasrara. 1. O Chakra Sahasrara é a coroa dos santos. É a morada do Senhor Shiva e corresponde à glândula pineal. 2. Quando Devi Kundalini chegou a este chakra, se recebe a coroa dos santos. 3. A coroa dos santos tem 12 estrelas. 4. Estas 12 estrelas são as 12 faculdades do homem. 5. No cérebro existem 24 átomos angélicos, que representam os 24 anciãos zodiacais. 6. Os 24 anciãos de nosso cérebro resplandecem abrasadoramente quando Devi Kundalini abre este chakra maravilhoso. 7. Este centro tem 1000 pétalas, a 1000. Esta é a igreja de Laodiceia. 8. O Apocalipse nos adverte, e eu conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas porque és morno e não frio nem quente, te vomitarei de minha boca. 9. Realmente os mornos são expulsos do templo de sabedoria. 10. Esta sabedoria é para as almas ardentes. 11. Os 24 anciãos atômicos representam toda a sabedoria dos 24 anciãos do zodíaco. 12. Os 24 anciãos zodiacais estão vestidos de roupas brancas, sentados no trono de nosso cérebro. 13. Na raiz do nariz está o átomo do Pai. 14. Este é o átomo da vontade.
15. As 7 serpentes sobem por meio da vontade dominando o impulso animal. 16. Na glândula pituitária está o átomo do filho cujo expoente no coração é o átomo nous, ou filho do homem. 17. Na glândula pineal, dentro do chakra Sahasrara, resplandece o anjo atômico do Espírito Santo. 18. O átomo do pai controla o cordão ganglionar da direita, a Pingala. 19. O átomo do filho governa o canal de Sushumna. 20. O átomo do Espírito Santo governa o canal de Ida. 21. Por isto é que este átomo está intimamente relacionado com nossa força sexual e com os raios da lua, intimamente relacionados com a reprodução da raça. 22. Aqui, eu estou à porta e chamo, e se algum ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei nele, e cearei com ele, e ele comigo. 23. Estas são as bodas do Cordeiro com a alma. 24. Quando já levantamos as 7 serpentes sobre a vara, ele chega à porta e chama. 25. Ele entra em seu templo. 26. Então ele ceia conosco e nós com ele. 27. Ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo em meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. 28. Este é o acontecimento de Belém, esta é a natividade do coração. 29. Esta é a descida de Cristo aos infernos atômicos do homem. 30. E um grande sinal apareceu no céu, em uma mulher vestida de sol e a lua debaixo de seus pés, e sobre sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. 31. Essa mulher vestida de sol é a alma cristificada. 32. E estando grávida, clamava com dores de parto, e sofria tormento por parir. 33. E ela pariu um filho varão, o qual haverá de reger todas as pessoas com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. 34. Esse filho varão é nosso eu Cristo em gestação, e ao fim nasce em nós e nos converte em Cristos. 35. Quando Jesus recebeu no Jordão o batismo, João lhe disse, em Jesus, haveis recebido o Cristo. Agora és tu um Cristo. 36. Em nosso cérebro existem 144.000 átomos angélicos que governam todos os átomos de nosso organismo humano. 37. A glândula pituitária ou sexto sentido não é senão o pajem e porta-luz da glândula pineal, onde está a coroa dos santos. 38. A reconcentração interna é mais importante que a vidência. 39. A vidência serve para todos os planos de consciência. 40. Sem embargo, os tenebrosos podem extraviar os videntes, nos planos inferiores. 41. Os demônios se vestem de anjos. 42. Todo aquele que aconselha a ejaculação seminal é mago negro. 43. Por meio da reconcentração interna, abrimos o olho de diamante, a glândula pineal, e entramos nos mundos superiores do fogo, onde reina a verdade. 44. O clarividente que não desperte sua intuição, pode converter-se em um caluniador do próximo, e até em um assassino. 45. A intuição nos permite conhecer a realidade interna de todas as imagens que flutuam na luz astral. O clarividente intuitivo é onisciente. 46. Um clarividente sem intuição é como um barco sem bússola, ou sem rumo. O clarividente intuitivo é poderoso. 47. Cada um dos 7 chakras da coluna espinal está governado por um anjo atômico. 48. E viu um anjo forte descer do céu, cercado de névoa, e o arco celeste sobre sua cabeça, e seu rosto era como o sol e seus pés como coluna de fogo. 49. Este anjo é nosso íntimo coroado com o arco celeste, o chakra Sahasrara, da glândula pineal, cujo resplendor é temivelmente divino. 50. E clamou com grande voz como quando um leão ruge, e quando clamou, 7 tronos falaram suas vozes. 51. Estes 7 tronos são as 7 notas da palavra perdida, que ressonam nas 7 igrejas de nossa medula espinal. 52. Cada um dos 7 anjos das 7 igrejas vai tocando sua trompeta, vai emitindo seu som-chave, conforme o fogo sagrado de Devi Kundalini acende pelo Brahma Nadi de nosso canal de Sushumna. 53. Mas nos dias da voz do 7º anjo, o anjo atômico do chakra de Sahasrara, quando ele começar a tocar a trompeta, ou seja, sua nota-chave, o mistério de Deus será consumado, como ele o anunciou a seus servos os profetas. 54. O mantra AUM serve para abrir os chakras do grande simpático. 55. AUIM, para o plexo cavernoso da pituitária, centro da clarividência. 56. AUEM, para o plexo da glândula tiroide, centro do ouvido oculto. 57. AUOM, para o coração, centro da intuição. 58. AUM, para o plexo solar, região do epigástrio, centro telepático. 59. AUAM,
para os chakras pulmonares que nos permitem recordar nossas vidas passadas. 60. O AUM é prototátrico, e nos permite despertar nossos poderes tátricos. Se abre a boca com a vocal A, se arredonda com a U e se fecha com a M, o mesmo sistema será para as sílabas AUIM, AOIM, AON, AUM, AON. Lição 12. Os 7 selos. 1. Quando já formamos o Eu Cristo, então ele entra dentro de todos os nossos veículos, por nossa glândula pineal. 2. Esse Eu Cristo tem a forma de um menino pequeno e sai de entre sua matriz etérica para entrar pela glândula pineal de nosso corpo físico. 3. Essa é a descida de Cristo aos infernos atômicos do homem. 4. Essa é a natividade do coração. 5. Assim é como nos convertemos em Cristos. 6. A natureza não dá saltos, e por isso é que nosso Eu Cristo nasce em nós como um menino pequeno. 7. Os 3 reis magos o adoram e lhe oferecem ouro, incenso e mirra. 8. Esses 3 reis magos são, em o íntimo, a alma divina e a alma humana, Atman, Budimanas. 9. A estrela de Belém é o sol central, é o grande alento universal de vida. 10. Nosso Eu Cristo é tão só uma partícula desse sol central espiritual. 11. Em nosso Eu Cristo se reflete todo o universo do pleroma, todo o pensamento de Deus. 12. Nosso Eu Cristo é o Verbo. 13. O Verbo se faz carne com o acontecimento de Belém, em nosso coração. 14. Há que fazer diferenciação entre as 7 igrejas do Apocalipse e os 7 selos. 15. As 7 igrejas são os 7 chakras de nossa coluna espinal. 16. Os 7 selos são as 7 cobras brancas, espirituais, de nosso Eu Cristo. 17. Essas 7 cobras são a parte espiritual das 7 colunas de fogo de Devi Kundalini. 18. As 7 cobras do Eu Cristo já não são ígneas, estão mais além do fogo, mas são a causa do fogo. 19. Esses são os 7 selos do Apocalipse de São João. 20. Esses 7 selos só os pode abrir o Cordeiro, nosso Eu Cristo. 21. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. 22. E vi um forte anjo predicando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? 23. E nenhum podia nem no céu nem na terra, nem debaixo da terra, abrir o livro, nem olhá-lo. 24. Este livro é o homem e esses 7 selos são as 7 cobras espirituais do Eu Cristo. 25. Essas 7 cobras só o Cordeiro pode levantá-las. 26. E olhei quando o Cordeiro abriu um dos selos e ouvi um dos 4 animais dizendo com voz de trono: vem e vê. 27. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo aparece o cavalo branco, símbolo do corpo físico. 28. Quando o Cordeiro abre o segundo selo aparece o cavalo vermelho, símbolo do corpo etérico. 29. Quando o Cordeiro abre o terceiro selo, aparece o cavalo negro, símbolo do corpo de desejos. 30. Quando o Cordeiro abre o quarto selo, então Eu Cristo se apodera totalmente do corpo mental do homem, e vem a sabedoria dos grandes iluminados. Este é o cavalo amarelo. 31. Quando o Cordeiro abre o quinto selo, aparecem as almas humanas vestidas com roupas brancas. 32. Quando o Cordeiro abre o sexto selo, o sol se põe negro como saco de silício, e a lua se põe como sangue, e somos comovidos com grande dor, porque a consciência não desperta senão com dor e amargura. 33. E quando o Cordeiro abre o sétimo selo, os 7 anjos atômicos de nosso organismo tocam suas 7 trompetas anunciando a vitória. 34. E quando ele abriu o sétimo selo foi feito silêncio no céu quase por meia hora. 35. Assim é como o menino Deus de Belém vai crescendo em nós. 36. O menino Deus de Belém tem que absorver todo o seu Bodhisattva, e isto faz levantando suas 7 cobras espirituais. 37. Ao fim o menino Deus de Belém absorve seu Bodhisattva, e o atira ao fundo da consciência, para sair ele fora, ao mundo da carne, para se manifestar através dos 5 sentidos, para aparecer como um Cristo entre os homens, e fazer a obra do Pai. 38. Não há que confundir as 7 cobras ígneas da alma com as 7 cobras totalmente crísticas e espirituais do Eu Cristo. 39. Os 4 cavalos do Apocalipse são os 4 corpos de pecado, os 4 corpos grosseiros que constituem nossa personalidade inferior. 40. O Cordeiro tem que levantar cada uma destas serpentes crísticas por ordem sucessiva, primeiro uma, logo a outra, e assim sucessivamente. 41. Este trabalho é muito árduo e difícil. 42. O ginete do cavalo branco triunfa com seu arco e com sua flecha. O mundo físico fica dominado. O ginete do cavalo vermelho, assim como tem o poder de tirar a paz, tem também o poder de dar a paz, porque o corpo etérico é a base do corpo físico.
43. O ginete do cavalo negro tem que vencer o peso do desejo, a cobiça e as baixas paixões. 44. O ginete do cavalo amarelo tem por nome morte, e arrasta atrás de si o inferno e a morte, porque o corpo mental constitui os infernos atômicos do homem onde reina a morte. 45. Todas as coisas que há na mente humana pertencem ao desejo, e portanto devem morrer. 46. Todas as baixezas do pensamento humano devem cair mortas às portas do templo. Por isso é que o quarto ginete tem por nome morte. E o inferno de todas as amarguras o segue. 47. A Terra é a irmã gêmea de Vênus. 48. Todas as coisas que sucedem na Terra se repetem em Vênus. 49. A luz do Sol chega à Terra por meio de Vênus. 50. Vênus recebe 3 vezes mais luz solar que a Terra. 51. Vênus é o portador da luz solar. 52. O gênio da Terra tem que receber instruções do gênio de Vênus. 53. Uriel, o gênio de Vênus, é o mestre de Xandão, o gênio da Terra. 54. Se a luz do Sol vem à Terra por meio de Vênus, não nos fica outro remédio que apelar a Vênus para poder chegar até ao Logos solar. 55. Vênus é o amor. 56. A Kundalini se desenvolve e progride por meio da magia sexual. 57. Deus resplandece sobre o casal perfeito. 58. Nos mistérios de Eleusis se praticava a magia sexual, as danças sagradas e o baile ao desnudo para despertar e desenvolver Devi Kundalini. 59. Nos pátios empedrados dos astecas, homens e mulheres jovens permaneciam durante meses inteiros unidos sexualmente, amando-se, para despertar Devi Kundalini. 60. Não há dita maior que a do amor. 61. Só adorando-nos os homens e as mulheres poderemos converter-nos em deuses, e tudo que não seja por aí é perder lamentavelmente o tempo. 62. Vênus é a primeira estrela que brilha antes de sair o Sol. 63. Vênus é a primeira estrela que brilha quando se oculta o Sol. 64. Vênus é o portador de luz. 65. Bendito seja o amor. 66. Deus resplandece sobre os seres que se amam. Lição 13. Meditação interna. 1. A meditação interna é um sistema científico para receber informação. 2. Quando o sábio se submerge em meditação interna, o que busca é informação. 3. A meditação é o pão diário do sábio. 4. A meditação reveste várias fases. Primeiro, asana, a postura do corpo. Segundo, pratyahara, a mente em branco. Terceiro, dharana, a concentração interna. Quarto, dhyana, a meditação interna. Quinto, samadhi, a êxtase. 5. Devemos primeiro colocar nosso corpo na posição mais cômoda. 6. Antes de começar a concentração, poremos nossa mente em branco, ou seja, retiraremos de nossa mente toda a classe de pensamentos. 7. Depois disto, subiremos as escalas de dharana, dhyana e samadhi. 8. Aquele que segue a senda da Jnana Yoga se converte em um samyasin do pensamento. 9. Primeiro concentraremos nossa mente no corpo físico e, depois de meditar profundamente no que é este maravilhoso veículo, o rejeitaremos então de nossa mente, dizendo: eu não sou o corpo físico. 10. Logo concentraremos o pensamento sobre nosso corpo etérico, e o rejeitaremos dizendo: eu não sou o corpo etérico. 11. Meditemos agora profundamente nos corpos astral e mental. 12. Estes dois corpos são as duas colunas do templo que se sustêm sobre a pedra cúbica de Jesus. Essa pedra cúbica é o corpo etérico. O discípulo deve passar internamente por entre estas duas colunas do templo. 13. Estas duas colunas são branca e negra, a Jashin e Boaz. 14. Nestas colunas está escrita com caracteres de fogo a palavra em Ri. 15. Esta palavra de passe nos permitirá passar por entre as duas colunas do templo para funcionar no mundo da névoa de fogo, sem veículos materiais de nenhuma espécie. 16. O discípulo meditará profundamente nestas duas colunas, que são os corpos astral e mental. Adormecerá profundamente, vocalizará mentalmente o mantra em Ri, alargando o som de cada letra imitando o agudo som dos grilos do bosque, até lograr dar a todas estas 4 letras um som agudo, um som sintético, um som único, uma S alargada em SSSSSSSSSS. 17. Aqui se identificar com esse som sibilante, muito agudo, semelhante à nota mais elevada que possa dar uma fina flauta. 18. Na Roma Augusta dos Césares, o grilo era um animal sagrado,
e se vendia em jaulas de ouro a preços altíssimos. 19. Se nós pudéssemos ter esse animalzinho perto de nossos ouvidos, meditando profundamente em seu som, então a aguda nota desse animalzinho despertaria em nosso cerebelo esse mesmo som. 20. Então poderíamos levantar-nos de nosso leito em nosso corpo astral e dirigir-nos à igreja gnóstica com plena consciência. 21. Essa é a subtil voz mencionada por Apolônio de Tiana. Esse é o silvo doce e aprazível que Elias escutou na cova. 22. Leiamos alguns versículos da Bíblia, e ele disse: Sai fora e põe-te no monte diante de Jeová. E foi aqui Jeová que passava, e um grande e poderoso vento que rompia os montes, e quebrava as penas diante de Jeová, mas Jeová não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas Jeová não estava no terremoto. 23. E depois do terremoto um fogo, mas Jeová não estava no fogo. E depois do fogo um silvo aprazível e delicado. 24. E quando ouviu Elias, cobriu seu rosto com seu manto, e saiu, e parou à porta da cova. E aqui chegou uma voz a ele dizendo: Que fazes aqui, Elias? Vers. 11, 12, 13, capítulo 19, em Reis. 25. O discípulo adormecido meditará profundamente na coluna negra, ó corpo astral, e tratará de escutar o silvo doce e aprazível, dizendo: Eu não sou o corpo astral. 26. O discípulo meditará logo na coluna branca, ou o corpo mental, e tratará de escutar o som doce e aprazível, a subtil voz, a essência do Enri, a esse sibilante, o agudo som dos grilos do monte fazendo esforço por dormir profundamente. Rejeitará o discípulo o corpo mental, dizendo: Eu não sou o corpo mental. 27. Concentrará agora o discípulo toda a sua mente na vontade, e logo rejeitará o corpo da vontade, dizendo: Eu tampouco sou a vontade. 28. Concentre agora o discípulo sua mente na consciência, no Budi, a corpo da consciência, e rejeite agora este maravilhoso veículo, dizendo: Eu tampouco sou a consciência. 29. Agora o discípulo concentre-se em seu íntimo, adormeça profundamente, assuma uma atitude totalmente infantil, e diga: Eu sou o íntimo, eu sou o íntimo, eu sou o íntimo. 30. Adormeça mais ainda o discípulo, e diga: O íntimo é tão só o Filho do Eu Cristo. 31. Medite profundamente o estudante no Eu Cristo. 32. Trate agora o estudante de se absorver no Eu Cristo. Trate o estudante de se absorver em ele, em ele, em ele. 33. Diga ao estudante: Eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele. 34. O mantra Pander nos permitirá identificar-nos com o Eu Cristo para actuar como Cristos no universo do pleroma. 35. Adormeça profundamente o estudante. O sono é a ponte que nos permite passar da meditação ao samadhi. 36. Há várias classes de samadhi, em L samadhi astral. 2. Samadhi mental. 3. Samadhi causal. 4. Samadhi conscientivo. 5. Samadhi do íntimo. 6. Samadhi do Eu Cristo. 37. No primeiro samadhi só entramos no plano astral. Com o segundo samadhi viajamos em corpo mental através do espaço. 38. Com a terceira classe de samadhi podemos funcionar sem veículos materiais de nenhuma espécie no mundo da vontade. Com a quarta classe de samadhi, podemos viajar em corpo búdico através do espaço. 39. Com a quinta classe de samadhi podemos mover-nos sem veículos de nenhuma espécie no íntimo, por entre o mundo da névoa de fogo. 40. Com a sexta classe de samadhi podemos funcionar no Eu Cristo. 41. Existe uma sétima classe de samadhi para os grandes mestres do samadhi. Então podemos visitar os próprios nucléolos sobre os quais se fundamenta o universo. Estes nucléolos, falando de forma alegórica, são os buracos por onde podemos observar a terrível majestade do Absoluto. Que a paz do Pai seja convosco. Glossário a Avatara. Iniciador de uma nova era. A Anahata. Chakra do coração. A Ajna. Chakra do entrecenho. A Asana. Postura do corpo. A Alha. Homem perfeito. A Agni. Um anjo de fogo. A Aviti. Infernos atômicos do homem. A ANU, átomo nirvânico. A Atman. O íntimo. A Avalokitesvara. O Verbo de Deus. B. Budi. O corpo da consciência. Brahmarandra fontanela frontal dos recém-nascidos. C. Crestus cósmico. O exército da voz.
Chakras centros nervosos da medula espinal. Cristos cósmico. O exército dos deuses. D. Dhyani Pacha plano cósmico que se interpõe entre o universo e o absoluto. É. Era de Aquário. A nova era que começa 4 de fevereiro de 1962. Exército da Voz. Exército das Divindades. Elohim. Anjo. J. Jivas. Espíritos. Jaka Yoga. Yoga introspectiva. K. Kuan Yin. Exército de Deuses. Kalki Avatara. Samael A1 Veor, iniciador da nova era. Kanda. Canal nervoso. Kandil Bandil R, mantras ou palavras para despertar o Kundalini. Kamarupa corpo dos desejos. M. Mula Prakriti. A matéria primordial. Maha. Grande. Mahanvantara. Dia cósmico. Muladhara centro nervoso da coluna espinal. Manipura. Chakra do umbigo. Mudras. Práticas respiratórias. Manas superior alma humana. Manas inferior. Corpo mental. Mahashon grande mestre. N. Nadi Chitra. Canal espinal. Nirvana. Mundo dos deuses. Nadis. Canais nervosos. Ou. Osíris. O Filho Cristo do Homem. P. Para Brahma o Espírito Universal. Purusha. O íntimo. Para Martasati habitante do Absoluto. Para Nishana a felicidade absoluta. Para Marta a verdade absoluta. Padmasana a postura oriental do corpo. S. Svara. A ciência da respiração. Stula Sarira. Corpo físico. Sushumna canal central da medula. Sedes. Sacrário. Sefirotes. Átomos divinos. Sêmen cristônico. Secreção das glândulas sexuais. Shiva. O íntimo do homem. R. Rajas. Emoção. T. Tom S.A. Palavra de poder. Tom Raan. Palavra de poder. V. Varuna. Anjo da água. Tamas. Inércia. Io Y. Yoga. União com Deus. Yogi. A seta oriental. Z. Zastras. Escrituras sagradas orientais.